O melhor exercício para você desenvolver o posterior da coxa. A gente vai falar da cadeira flexora. Os estudos indicam que esse aparelho é o melhor para desenvolver massa muscular no posterior da sua coxa. Mas eu vejo muitos erros acontecendo aqui. Pode até todo esse exercício que é supimpa se tornar ruim, pelo simples fato de cometer esses erros. Primeiro erro, que é o ajuste inadequado desse encosto. Então a gente consegue colocar ele para frente, para trás, mas muitas pessoas cometem erro nesse ajuste porque se baseiam na cadeira extensora, que parece ser muito igual ao ajuste, mas é completamente diferente. Como a gente regula isso? É na tentativa e erro, tá? Tá vendo essa bolinha aqui da máquina? Esse é o eixo da máquina. Ele tem que coincidir com o eixo da sua perna, que vem ser o joelho. Então eu preciso sentar aqui e ficar com o encosto de uma forma que o meu joelho esteja alinhado ali com a bolinha. O que muito acontece? As pessoas envolvem o joelho aqui, ó, na cadeira extensora você fica assim. Olha como tá longe lá, ó. Então a gente vai regular de uma maneira que o joelho fique exatamente alinhado com o eixo da máquina. Então você tem eixo alinhado com eixo. Isso vai te proporcionar uma maior sinergia de movimento entre você e a máquina. E aí a sua articulação vai trabalhar muito confortavelmente, proporcionando trabalho pro músculo, né, mano? Então a gente vai pro nosso segundo erro, que pode diminuir o trabalho muscular do seu posterior de coxa. Tá vendo esse rolete aqui, ó? É ele que vai te proporcionar a resistência do exercício. Se ele tiver de uma maneira errada, tá vendo que ele tá bem aqui, quase no meio da minha panturrilha? Aí eu vou ter de alavanca do meu joelho até ele. Fica uma alavanca mais curta. Se eu colocar ele muito lá na ponta, corre o risco ele até de escorregar ali do meu pé, ou então vai causar um grande desconforto durante o movimento. Então, a gente vai colocar exatamente nesse tendão aqui da perna. Sabe aquele tendão de Aquiles, que o pessoal chama? Porque ali a gente tem uma alavanca grande o suficiente para proporcionar um grande trabalho muscular, me proporcionar conforto. Então, a mesma coisa, você vai na tentativa e erro. Vai ajustando ele aqui, ó. Você aperta aqui esse botão e aí você vai ajustando ele até encontrar uma forma que fique confortável para você. Ou seja, naquele tendão. Partimos agora pro nosso terceiro erro, que é sobre essa parada aqui, ó. Que na verdade eu nem sei como chama, mano. Tá sabendo? Se você errar nisso aqui, vai ficar desconfortável. Ou vai ficar desconfortável porque conforme você vai fazendo, a sua perna vai ficar balangando aqui embaixo, vai ficar mexendo. Ou vai ficar desconfortável porque se você apertar demais, pode gerar um desconforto. Isso aqui, você tem que apertar o máximo possível, desde que fique confortável. Eu aperto, mas pra mim tá confortável. Tá gostoso aqui. Tá apertando, mas não tá me gerando aquele incômodo. Por que isso é importante? O trabalho vai estar acontecendo no posterior de coxa e com a flexão do joelho, se não estiver bem apoiado, a minha perna ela tende a subir, ou seja, começa a dissipar trabalho. A ideia é que a gente isole o máximo possível a nossa coxa para proporcionar o trabalho diretamente ali pro posterior e ficar supimpa. Bem louco! Estou eu agora cometendo o quarto erro, que caramba, é bem comum isso aqui, hein, meu? Você consegue identificar que erro que é? Não tô feio, postura horrorosa. A pessoa passa, me vê fazendo exercício assim, fala, nossa, o cara tá todo torto ali. Não, você tem que estar como? Você já aprendeu aqui no canal. Tem que estar elegante. Ó, elegante no exercício. Isso vai mudar alguma coisa no trabalho muscular? Não necessariamente. Você prefere treinar feio ou treinar bonito? Eu prefiro treinar bonito. Sempre a postura encaixada para você fazer o exercício. É só questão de você prestar um pouco mais de atenção mesmo no exercício que você tá fazendo. Mas o próximo, esse se influencia. Na verdade, ele diminui bastante o trabalho muscular. Conforme o pessoal vai fazendo, vai ficando pesado, o quadril faz isso, ó. Percebeu que ele escorregou para frente? E você pode também arquear a lombar. Vai começar a pesar a pessoa. O que tá acontecendo aqui? Você tá roubando. Ladrão! O fato de você escorregar o quadril para frente faz com que você deixe o exercício mais fácil. O fato de você arquear a sua lombar faz com que você também deixe o exercício mais fácil. Quadril apoiado, lombar apoiada, postura elegante. E aí, exercício executado. Sexto erro, se você errar nesse cara, você vai diminuir o estímulo à hipertrofia. Seu músculo vai crescer menos, mano. A pessoa, ela sobe até aqui, ó. Então ela pode até puxar mais e ela para aqui e já volta. E de verdade, a nível de esforço, é até mais difícil fazer desse jeito. Mas isso faz com que a pessoa meio que economize um pouco de energia em cada repetição para fazer o máximo que dá, entendeu? Para fazer as 10, as 12, que eu já cansei de falar, que é do passado, não
não se conta mais repetições. Essa é uma questão que é muito forte para mim, inclusive eu aplico isso em várias outras coisas que aumentam o resultado da galera que faz o Muscle 60D, que é o meu programa, o link tá aí embaixo para você saber qual é que é. Você pode estar treinando e estar perdendo tempo da sua vida por não estar treinando da melhor forma. Então, ó, eu preciso que você puxe e puxe. E na hora que você voltar, você vai voltar e voltar. O que na grande maioria das vezes acontece? A galera faz aqui no meio, assim, ó. Quando você for fazer, puxa o máximo que você puder. Se você reparar, ele até encosta a máquina aqui, ó. E, mano, esse final do movimento é extremamente difícil. Muito provavelmente você vai reduzir a carga para conseguir fazer da forma certa. Você sabe por que esse exercício aqui, ele foi classificado o melhor para hipertrofia? Porque ele alonga o posterior de coxa. Se você não alongar o posterior de coxa, você simplesmente vai estar tirando a característica dele que colocou ele no primeiro lugar. Pode deixar a perna voltar o máximo que você puder, não é interessante que ela fique batendo lá atrás. Esse batendo lá atrás ficou meio estranho, né? Então, para você ter o máximo de resultado desse exercício, você vai primeiro ajustar esse encosto de uma maneira que você sente e o seu joelho fique exatamente na mesma linha aqui do eixo da máquina, que é essa bolinha. Agora você entendeu. Depois você vai ajustar aquele rolete, colocando ele no tendão aqui de Aquiles. Depois disso, você aperta aqui o máximo que você puder, porém, de uma forma que fique confortável, né? Que não fique te esmagando aqui. Quadril encaixado, lombar encaixada, você vai puxar o máximo que você puder até encostar aqui embaixo, ou pelo menos até chegar bem próximo, né? Na hora que você subir, suba o máximo também, para você alongar essa musculatura. Afinal de contas, é essa a característica do exercício que faz dele tão bom. Não paramos por aí. Temos a dica do Lalá. E na verdade, a dica do Lalá aqui, ela vem em dose dupla. Você vai perceber que quando você faz esse exercício, você tende a deixar o pé assim, ó. Se liga no pé, ó. Você vai fazer... Ó, eu chamo isso de pé de bailarina. Aqui teve uma seguidora do Insta que falou que é pé de voadora. Eu adorei isso. Então, pé de bailarina para começar. Aí você começa no pé de bailarina aqui, ó. Caraca, elegante, bacana. Aí depois você vem pro pé de voadora. Depois quando, Lala? Quando eu não consigo mais fazer assim. Aí você inverte pro pé de voadora. E você também já aproveita e vê essa botinha da Rock Fit, que é específica para treino de musculação. E nos treinos de perna são tudo de bom, velho. Você ainda tem cupom de desconto, né? Tem um link aí embaixo. Aí agora a gente vai para a segunda dica do Lala. Essa é da morte. Esse exercício, ele não é bom porque ele alonga a musculatura. Por que ele alonga a musculatura? Porque o quadril tá flexionado. Então, eu vou alongar ainda mais ele para tirar mais algumas repetições. Toma cuidado com isso aqui, porque isso é uma adaptação minha. Como aqui só tem um apoio, para você não ficar torto no aparelho, tá vendo aqui os apoios das mãos, as manoplas? Eu preciso que você apoie as duas tetas aqui. Uma teta de cada lado, ó, porque aí fica reto. Se você só puxar aqui, você pode ficar torto. E aí você tira mais algumas reps aqui, sempre intensificando o quê? O alongamento. A gente vai ter mais trabalho muscular para esse cara. Mas uma andorinha só não faz verão, né? Então você precisa de um treino inteiro para posterior de coxa. Esse aqui foi montado com a ciência, tá elegante, chique. Clica agora.